Porque a pessoa procura, todo ser humano procura felicidade, mas procura por conta própria, né? E então, enquanto não preencher aquele espaço lá dentro onde o próprio Senhor fez para ele preencher, até que a pessoa não convida ele para morar, não vai estar preenchido e vai estar procurando externamente, em outras coisas, lugares, o que só ele pode dar. Shalom, família Cristo Vive. Nós estamos agora em mais um episódio do Cristo Vive Cast. E hoje nós temos a alegria de receber um casal muito querido na nossa comunidade, um casal que construiu uma história linda em família. Nós temos aqui hoje no nosso estúdio o irmão Neivo e a irmã Diva. Então, shalom, shalom, boa tarde a todos, olá. Eu sou a Diva Berticelli Gusso e não tenho receio de dizer, pelo contrário, com muita alegria, estou na casa dos 63 anos. Uhul! E até aqui me ajudou o Senhor. Aleluia! Amém. Eu me chamo Neivo, então boa tarde a todos. Neivo Justino Guzzo. Também já, minha idade também, os cabelos já mostram, estou na casa dos 70. Com muita, então, graças a Deus estamos aí. E eu tenho aqui um relatório de vida, tio. Tem relatório. Eu tenho um relatório de vida aqui. E nesse relatório de vida aqui, a gente sabe que o senhor atuou no ramo da tapeçaria, né, que fala? Tapeçaria. Fiquei 2 anos no seminário. Seminário do quê? Dos padres. Dos padres? Padre Capuchinho, lá em Vila Flores. Aí fiquei 2 anos lá, não me acertei, aí voltei para casa. Só que como eu saí lá da roça, né, eu não voltei para casa, fiquei na cidade. Aí lá já comecei a estudar e trabalhar lá, né? Já com 16 anos já assinei minha carteira. Comecei a trabalhar no Tumeleiro lá de Sananduva, né? Aí depois, aos 20 anos, me mudei para Porto Alegre. Com 20 anos? Com 20 anos. Trabalhei lá 16 anos, acho, como vendedor. Comecei no depósito, até a chefe do setor. Foi quantos? 16 anos de Mais Tumeleiro? 16 anos de Tumeleiro em Porto Alegre. Porto Alegre, olha só. Aí depois eu saí, nós casamos, né? Aí lá eu conheci a Diva. Lá em Porto Alegre? Lá em Porto Alegre. Aí conheci a Diva lá e ela foi no aniversário de uma colega nossa, minha colega de trabalho. Ela convidou a Diva também, ela foi. Olha aí. Lá de Encantada foi para Porto Alegre. Olha só. A Diva morava em Encantada. Eu morava em Encantado. Tá. E aí foi para Porto Alegre na festa. Só na festinha da amiga. Ah, olha só. Conheceram na festa de aniversário. Lá. Capaz, porque ela era minha vizinha de Encantado, mas ela já estava morando em Porto Alegre e trabalhava junto na loja Tumeleiro. Ela fez aniversário, convidou os amigos mais próximos, dentre eles o Neivo e Justino Gusso. Era um dos amigos dela, né? A gente era muito amigo, né? Sim. Uma lancheria, então eu passei por... Lá em Porto Alegre lá mesmo? Em Porto Alegre. Com um colega lá, a gente saiu da Tumeleiro. Em que lugar lá? Na Voluntária da Pátria. Olha aí. Bem na Bem ponta. no fervo. Bem no fervo do pessoal. Aí ficamos um tempo lá, também já não era o que a gente queria, né? Aí surgiu um outro negócio lá, um mini mercado. Aí sozinho não tinha como botar, né? Aí convidei o irmão da Diva para fazer sociedade lá e ele aceitou. Aí ficamos lá mais uns 5 anos lá com o mercado, acho. Lá em Porto Alegre? Lá em Porto Alegre. Tá. Veio para Estrela. Aí fiquei sozinho, digo, bom, então vendemos o mercado, eu fiquei mais um tempo lá para ver se eu botava alguma coisa por conta lá ou não, e não... E aí a gente queria mais um filho, na época tinha o Vinícius só. Né? Já tinha o... Já tinha o Vinícius. Aí ficamos mais um tempo lá e a gente, como queria ter mais um filho, aí o custo de vida lá não era fácil para ter mais um, né? A creche lá é muito cara, né? Aqui também é, mas era bem menos que lá, né? Tumeleiro do Novo, aqui em Lajado. Aqui em Lajado. Aqui em Lajado. Olha só. E aí, aqui em Lajado também ficamos mais uns quase 5 anos, acho. Sim, trabalhava junto com... Éramos colegas, no caso. Na época ele era meu chefe. Era o gerente da loja aqui. E eu era vendedor. Em setembro de 99,
saímos do Tumeleiro e montamos a tapeçaria. Olha só. Que está até hoje ainda. Olha aí. Eu fiquei... Tapeçaria do Vale. Tapeçaria do Vale. Tá. Começamos do zero, com 20 anos de loja. E a Diva sempre no setor bancário. Bem, eu iniciei a minha vida profissional em Encantado, na Cosuel, que ainda está, a marca Dália, né? Tá. Muito forte. O que é isso? O que é isso? Marca Dália Cosuel, Cooperativa dos Sinocultores de Encantado Limitada. Certo. E eu trabalhei 5 anos no escritório da fábrica de ração, nessa Cosuel de Encantado. Eu morava lá com minha família, estudava já, iniciei a faculdade em Lajeado, curso de economia naquela época, e trabalhei 5 anos nesse escritório. Aí fiz o concurso para o Banrisul, fui aprovada e fui chamada para trabalhar no Banrisul. Quando chegou aquela cartinha em casa, eu olhei, então, Erval Seco, onde fica isso? Aí fomos ver onde ficava e tal, como faria para chegar até lá. E, enfim, o que me aconselharam os meus pais? Pergunta pro teu namorado se tu vai ou não. Eu disse, mãe, mas ele é só namorado. Mas, vocês não vão casar um dia? Então ele vai decidir, ele vai te ajudar a decidir, quero o Neivo. A sogra já estava com esperança já. Entendi. E aí eu perguntei, e o Neivo disse, o que tu quer? Eu disse, eu quero ir, então vai. Uhum. Foi assim a decisão. Tá, mas daí, então, para mim entender, quando o tio Neivo trabalhava na Tumeleiro, você foi para lá no aniversário da amiga. Eu ainda morava em Encantado, eu trabalhava na Cosuel. Tá, entendi. Na Cosuel. Entendi. Isso aí. E aí, então, eu estava com 21 anos quando eu conheci o Neivo. E com 22 eu entrei para o Banrisul. Com 22. Então, ok, aceitei o chamado. Eu ia para Erval Seco. E trabalhei lá 9 meses. Aí consegui transferência para Sarandi, que já ficava bem mais fácil, porque para Erval Seco eu saía de casa às 7 da noite do domingo e chegava lá às 7 da manhã. Não que viajasse todo o tempo, mas tinha que esperar. Sim. Esperava em Lajeado das 8 às 11, pegava o Ouro e Prata, o ônibus, né? E chegava em Redentora, e às 5 da manhã, esperava do lado de fora da rodoviária, porque era fechado. E era frio, era inverno, eu entrei no mês de abril e fiquei até novembro. E aí depois, 1 hora depois, vinha ônibus que levava para Erval Seco. Eu chegava lá às 7 da manhã. Era 12 horas de rotina de viagem. Nossa. Cada 2 semanas eu tinha que ir para casa, porque não dava para ficar muito tempo longe de tudo, sim, sabe? Sim. Era bem difícil, foi bem desafiador. E aí depois eu consegui uma transferência para Sarandi, que estava mais fácil, porque o ônibus de Lajeado ia direto para Sarandi. E 3 meses depois eu consegui a transferência para Porto Alegre. Mudei para Porto Alegre, fui morar com uma amiga e em maio nos casamos. Nós ficamos em Porto Alegre 6 anos. Aí viemos para o interior, viemos de volta, né? Viemos morar em Estrela. Eu vim trabalhar ali no Banrisul e o Neivo foi o período que ele botou a fábrica de chinelo que ele citou. E aí foi. Daí trabalhei 8 anos em Estrela, no Caixa. Daí já chegamos no ano 2000, eu fiz um concurso interno para gerente de negócios, trabalhar na área comercial de empresas. Aí, ok, fui aprovada, fiz o treinamento de quase 2 meses, mais de 2 meses em Porto Alegre, e assumi em Lajeado. Aí nos mudamos para Lajeado, e aí as crianças, inclusive, né, na época a Fernanda tinha 6 anos e o Vini 11. Aí eles falaram para nós, mãe, é a última mudança que a gente faz para acompanhar, não vamos mais mudar. E aí, ok, o Neivo, então, em seguida colocou a tapeçaria e eu, 9 anos depois, fiz então, a seleção para gerente geral de agência. E aí eu comecei a mudar com maior frequência, mas eu ia sozinha. Porque daí foi tudo próximo, né? Em Paverama foi a minha primeira agência, fiquei 3 anos. Depois Cruzeiro do Sul, mais 3 anos e meio. Depois Arroio do Meio, mais 3 anos e alguns meses. E aí a última agência que o Neivo citou, que foi quando ele se aposentou e foi comigo. Então, nós dois só, já claro, os filhos já eram casados. Fomos de volta para Porto Alegre, onde encerrei a minha carreira profissional. Nossos ouvintes que talvez não saibam, Neivo e Diva são pais do Vinícius e da Fernanda. Eles congregam na igreja aqui com a gente.
E o Vinícius é um dos pastores aqui da comunidade Cristo Vive também. E a gente vê que vocês têm uma longa caminhada, né, de altos e baixos e relacionamento, né? É uma experiência muito longa em várias questões. E eu sempre digo que é uma vitória, né? Uma vitória que não é para muitos, é para poucos, né? A gente sempre vê as pessoas, de certa forma, às vezes deixam a peteca cair no meio do caminho, por alguma coisa. Então, o exemplo de vida de vocês é um exemplo de vida de um casal vitorioso, né? Então, dentro desse aspecto, dessa história aqui que vocês contaram de vida, eu queria que vocês falassem um pouco sobre como surgiu a fé e Deus no meio dessa história. Casamento. No casamento, na vida empresarial, na vida de também no trabalho, né? A fé em Deus, eu creio que é algo que nós recebemos de casa. Tanto eu quanto o Neivo fomos criados numa família muito com os padrões, né, de moral, de fé, muito bem estabelecidos. E então todo aquele cuidado de ensinar também os filhos o caminho, um pouquinho, claro, da maneira deles, na ignorância deles, no conhecimento deles, mas ensinaram e foram exemplo também, né, de uma família sempre que cresceu junto, que permaneceu, que perseverou apesar das dificuldades. E percebemos através do Vinícius, que foi o primeiro que conheceu, né, de fato, o Senhor Jesus. E aí fomos depois, aos poucos, eu também fui, mais adiante, toda a nossa casa. E aí que então nós começamos a aprender de fato, a ter revelação sobre o Senhor, sobre o senhorio de Jesus. Então hoje, se eu pudesse falar alguma coisa para uma mãe, para um pai que tem um filho adolescente, por favor, ore para o Senhor e seja modelo, seja exemplo, leve ele para uma igreja. Para uma igreja, não estou dizendo qual igreja, para uma igreja. Pede para o Senhor dar direção para qual igreja também. Mas leva para uma igreja, porque não tem melhor coisa do que andar nos caminhos do Senhor. E quanto mais jovem, quanto mais cedo, evita de fazer coisas erradas e depois sofrer a consequência. Porque a pessoa, sem saber, vai fazer coisa errada. Claro, depois Deus vai perdoar se ela se arrepender, mas a consequência ela vai colher. Então, evita muita dor depois para mais tarde, muito problema, muita aflição. Por que que eu fiz? Por que que eu fiz? Vai, quanto mais jovem, conhece o Senhor e anda no caminho dele, que só vai ser bênção. Retomar esse assunto, o Vini, então, foi o primeiro a ter um encontro com Jesus. Ele foi o primeiro que começou a se envolver com a igreja, que estava na juventude dele se envolvendo. E daí, depois disso, o que aconteceu? Depois disso, quando ele tinha, 2 anos depois, eu creio que ele foi para o Havaí, né? Ele foi para o Havaí, ficou um ano lá, numa igreja lá, etc. E aí, nesse meio tempo, eu comecei a ouvir louvor. Porque eu comecei a sentir uma saudade dele, uma saudade incrível. E eu, ouvindo os louvores que ele gostava, de certa forma, amenizava meu coração. Até que um dia eu comecei a chorar, e daí foi assim, é como se o Senhor tivesse me dito, e se ele tivesse morrido ao invés de ter viajado, e tu não tinha ainda te rendido ao Senhor? Porque ele me falava algumas vezes, ele não era chato, mas ele me deu a primeira Bíblia e tudo mais, né? A Bíblia da mulher. E aí quando eu comecei a me interessar, eu perguntava para ele, Vini, mas assim, 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 assim. Tá, mãe, e tu leu lá e o que está escrito? Pois é, está escrito isso. E daí, onde tu vai ficar? Com o que as pessoas falam ou o que está escrito? Tá, mas então por que as pessoas falam isso? Não importa, mãe, o que está escrito? É isso que vale. Sabe aquelas coisas que são um pouquinho distorcidas, né? Que a pessoa faz de um jeito, mas está escrito de outro, etc. Sim. As dúvidas mais elementares de quando a gente começa a conhecer o Evangelho. E aí eu fui resistindo, daí a minha irmã me convidou para uma igreja aqui em Lajeado. E eu fui, que a minha irmã já é cristã há mais tempo. E eu fui. Mas aquilo mudou tudo. Eu disse, como assim? Agora ele falou de um jeito que eu entendo. Eu entendi tudo que o pastor falou. Como que antes eu nunca entendia? E eu me apavorei comigo mesmo, né? E amei a maneira que ele pregou. Aí eu fiquei um tempinho e na época eu já comecei, porque de antes eu já conhecia os pastores, a Natalina e o Bibi. A Natalina já falecida, infelizmente. E então foram quem nos receberam, nos acolheram. E daí ela dizia, Diva, vem aqui com nós.
e começou a me chamar e tomar chimarrão, e em seguida ela já veio na minha casa uma vez por semana fazer, na época, célula, né? Ou seja, me evangelizar, me ajudar, me ensinar. E aí foi que eu comecei a compreender, entender e desejar aprender. E me apaixonei pela palavra. Foi assim. Teve um trabalho pastoral muito bom. Teve. Olha só. Saliente. Esse casal nos ajudou de forma espetacular. E o esposo, que inclusive ele esteve aqui não faz muito no lançamento do livro, ele chegava lá em casa junto com ela, né? Enfim, o casal, mas ele sentava na sala com o Neivo e eu ia em outra peça com ela. Aí o Neivo era muito reservado, né? Ele bem brincalhão, só conversava assuntos aleatórios e tudo, às vezes fazia uma jantinha e tal, e foi. Só ia comendo pelas beiradas. Foi muito, muito querido, muito amor aquele casal, muito amor. Quando eu estava lá na igreja, no culto, me chamava muito a atenção um casal em especial, que inclusive acho que os dois já não estão mais vivos. Eles louvando o Senhor de mão levantada, o casal. E eu dizia assim, pai, é assim que eu quero, eu e meu esposo. É assim. Eu olhava, eu achava lindo, lindo aquele casal. Tinha outros tantos, mas aquele me chamava a atenção. E aí eu orava, eu clamava, né? Eu chorava muito, muito, muito lá nos cultos. Minhas amigas, as mulheres diziam, Diva, para de chorar, para de chorar. E aí um dia tinha um pastor, tinha um congresso lá, algo assim, e aí eu já era meu conhecido. E ele deve ter me perguntado, eu acho, pelo Neivo, ele conhecia o Neivo também. E eu disse, pois é, e o que que eu faço? E algo assim, né? Eu tentei meio que desabafar e tudo. Será que Deus, né, quando vai ouvir e tudo mais? Aí ele falou, é o Salmo 37:4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Confia nele. Ele disse, o dia vai chegar, Diva. Não te preocupa com o tempo, quanto vai demorar. Persevera, persevera. Não te preocupa com ele. Ora, te entrega, vive a vida como, né? A palavra ensina e ok, não fica aflita por isso, muito menos. Porque a pessoa todo ser humano procura felicidade, mas procura por conta própria, né? E então, enquanto não preencher aquele espaço lá dentro onde o próprio Senhor fez para ele preencher, até que a pessoa não convida ele para morar, não vai estar preenchido e vai estar procurando externamente, em outras coisas, lugares, o que só ele pode dar. Então, depois que nós encontramos o Senhor, o que ele nos encontra, a nossa alegria, ela se torna completa e verdadeira. Só que a pessoa está procurando alegria fora dali e não quer se render muitas vezes. Não quer, eu digo, se dobrar. Não quer aceitar aquilo. De repente você fala, outro fala, a mãe fala, fulano fala. Não, eu sei. Para com isso, chato. E vai, continua fugindo. Por quê, né? Se soubesse, se conseguisse, não sei, mas esse é um mistério. É uma resistência, né, É que uma as pessoas têm, né, que a vida torna o serviço. é isso. Falando sobre esse tempo de Deus, né, que nessa trajetória de vocês, eu creio também que, como assim, eu já conversei com muitas pessoas também que até se encontrarem com Jesus, elas tinham um pensamento, depois de se encontrar com Jesus, passa a ter outro pensamento, mas quando elas olham para trás, para a trajetória de vida, para a história, todas elas fazem a mesma afirmação. Que mesmo antes de se encontrar com Jesus, elas viam o cuidado de Deus e a misericórdia de Deus em toda a caminhada. Cuidou de nós em tudo, né? Como você falou no início, a nossa vida conjugal, né? De quase 40 anos. Então, isso é graça do Senhor, é pela misericórdia dele, é pelo poder dele, mesmo muito antes, talvez, de nós termos aquela revelação do poder dele em nós, mas ele já cuidou de tudo. Nós temos aqui hoje na comunidade Cristo Vive, a gente tem muitos casos que a gente tem de famílias que vieram para cá, na igreja, e tem quase a mesma história que vocês. Depois de muitos anos, receberam a revelação de Jesus. Isso é fantástico. Eu acho isso incrível. Que a gente vê ainda o brilho no olho das pessoas de entender a palavra.
Queria que vocês falassem e também deixassem uma palavra sobre casamento. Então, eu diria assim, né, Manassés, começando pelo namoro, ou por quando conhece alguém primeiro. Se a pessoa já conhece o Senhor, antes é muita oração, não é? Viu, conheceu, achou linda ou achou lindo, pronto, é esse. Não, não é assim. Depois que, então, conhece alguém, ora, o Senhor orienta, vai ter o tempo de namoro, o tempo de noivado, e então vai para o casamento e uma vida a dois, tá? Primeiro erro, que infelizmente a sociedade moderna aprendeu que é certo, que é normal, que todo mundo faz. Não é porque todo mundo faz que está certo. O casamento no padrão bíblico, esse que nós consideramos que continua valendo, porque é a Bíblia, é o que a Bíblia orienta. Vida a dois é depois de casado, fora disso, não. Aí, junto com isso, já tem o respeito, tá? O respeito já está ali, já está embutido, já está junto. Sim. Como você vai se propor a uma vida a dois se não tem respeito? Depois que está casado, vai ter aqueles momentos de crise, de probleminhas, entre aspas, tá? Uhum. Como é que se resolve? É sentando e conversando. Não é xingando, brigando e gritando. Paciência. E muitas vezes eu digo como mulher, que a mulher muitas vezes fala demais. E ela quer falar muito alto, ela quer ter razão. Não é assim. Ela tem que sentar, ouvir, conversar. Muitas mulheres acham que o marido é muito lento, é muito devagar e já sai atropelando e fazendo, querendo acontecer. Pede para o Espírito Santo orientar, pede para o Espírito Santo dar direção. Sempre. Eclesiastes fala, né? O cordão de 3 dobras. Então, é sempre convidar o Senhor para estar junto. Fazer um devocional junto tem muita importância. Ok que se faça sozinho, quer dizer, cada um com o Espírito Santo, mas também o casal fazer o devocional junto. Não sair de casa para o trabalho naquela correria, muitas vezes até de mal com um com o outro. Não ir dormir de mal um com o outro, conforme a Bíblia explica. Enfim, são coisas bem elementares que elas devem ser seguidas. Então, esse é o conselho. Para quem já aconteceu isso, que a família já foi, enfim, já separou e tal, não conhecia o Senhor, agora entre para o caminho do Senhor. Entre para o caminho do Senhor. Né? Continue cuidando dos filhos, continue estudando, aprendendo, desejando da presença do Senhor, andando nos caminhos do Senhor. Enfim. E se vai entrar num novo relacionamento, como eu digo lá para os nossos, né? Agora você já conhece o Senhor, agora teu compromisso é muito maior do que antes. Não vai casar com um porque é bonito ou porque tem dinheiro. Agora é só aquele que o Senhor tem para você. Então, isso é básico, né? Se quer ter uma vida a dois, é colocar o Senhor junto. Uma coisa importante, né, que a gente vem trabalhando aqui na igreja é que o amor, ele só sobrevive com acordos, né? Esses combinados, nenhum amor no mundo de casal pode subsistir. Porque aí entra a falta de respeito, entra a falta de planejamento. Cada um do seu jeito, então tem que ficar solteiro. Se vai, quer individual, não pode casar. É isso aí. Se vai casar, precisa compartilhar. Creio que o amor, o casamento, não é sobre um sentimento. É sobre uma decisão. Eu decido permanecer. Eu decidi. Então, para isso, claro, eu vou perdoar. Se deu algum problema, converso, perdoo. Mas a minha decisão, ela não pode ser alterada. Eu decidi isso ontem, hoje já está valendo outra regra. Não, é a minha decisão. Isso aí. E a minha decisão é perseverar, perseverança. Porque, claro, nem sempre vai ser maravilha. Mas e a minha decisão? Sim. Então, eu vou estar firmada na rocha, com a firme decisão e sempre clamando, me ajude, Senhor, para não vacilar. Para aqueles que estão enfrentando momentos difíceis hoje, eles que estão com problema de turbulência no casamento, problemas de turbulência nas finanças, problema de turbulência com os filhos, que recado vocês deixam assim para essas pessoas que hoje, mesmo estando com Jesus, estão passando por essas dificuldades que às vezes acaba desestabilizando a pessoa em si, né? Às vezes, Manassés, até é uma questão um pouco de saúde e tem que procurar ajuda. Pode ser saúde mental, pode ser saúde física.
Então, se não procurar uma ajuda de um profissional da área de saúde, se não fizer um diagnóstico e detectar qual é o motivo. Às vezes às vezes tendo fé e seguindo tudo, ainda assim, como você falou, pode ser que o problema ele é de fato tenha necessidade de um profissional da área de saúde, faça um diagnóstico e procure o tratamento correto. Porque Deus também é quem orienta tanto o médico quanto o farmacêutico, lá a pessoa que desenvolve o remédio que coloca à venda, né? O que é importante é fazer um diagnóstico certo. Se a pessoa está com depressão, por exemplo, até um tempo atrás diziam não, se ela está na igreja ela não pode ter depressão. Mas depois os estudiosos concluíram que pode, deve se tratar. Então, às vezes, é por esse lado também, tirar aquele tabu. Muitas vezes, especialmente o homem, né? Isso é importantíssimo. Vou procurar o médico para quê? Vou procurar o psicólogo por quê? Não estou louco. Psiquiatra, então, menos ainda. Mas tem casos que, se não tiver uma ajuda, vai sofrer, vai fazer sofrer, às vezes, o que é pior. Vai terminar com a família. Vai fazer todo mundo ao redor, né? Todo mundo ao redor sofrer. Sofre junto. Então, precisa, sim, buscar ajuda, se não está sendo suficiente, através da fé, do estudo da palavra, tudo certinho. Conversar muito, primeira coisa em casa, conversar com calma, com paciência e sem briga. O diálogo, ele vai deixar cair por terra todas as outras barreiras, né? Agora tem pessoas que sofrem sozinhas, né? Sofrem em silêncio, sofrem sem falar para as pessoas que estão sofrendo e isso acaba gerando Só vai aumentar o sofrimento. Uma bomba, né? Vai aumentar o sofrimento. Que entra profissional pra... A gente sabe que por mais que a gente busque outros recursos e tente com a própria força do nosso braço, às vezes a gente não vai conseguir ter êxito se nós não estivermos debaixo da cobertura e da misericórdia de Deus, né? Então isso foi muito, muito importante. Eu creio que os irmãos que ouvirem esse podcast vão colher muitos frutos daquilo que a gente colocou aqui. Então, um abraço em especial para o apóstolo Wagner e a apóstola Patrícia. Amamos demais vocês. E um beijo especial para cada irmão. E se você ainda não está inserido num grupo de governo familiar, eu convoco, chamo a todos. Participe de um grupo que é muito bom, aprende, compartilha, fortalece a amizade, é maravilhoso. Beijo para todos. Um abraço a todos e venham participar da Cristo Vive. Venham com fé e com amor que serão bem recebidos. Amém. Um abraço a todos. Glória a Deus. Deus abençoe, família Cristo Vive. Shalom. Até o próximo Cristo Vive Cast.